Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quarta-feira. Um bom dia para você. Agora em nome de Memorial. O esporte vive dentro da gente. Vamos conhecer um pouco mais de esporte. O treinador de karatê de Santos, o Jefferson Lopes, consagrou-se campeão master do segundo mundial da International Karate Union com a seleção brasileira. A competição reuniu 39 países e mais de 300 atletas. Foram disputadas as categorias sênior e master. O técnico foi campeão no individual, por equipes e no revezamento. A equipe brasileira sênior ficou com 18 ouros. Parabéns! O meu amigo Alexandre Cunha, que é empresário de Praia Grande. Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo nosso. Você também é esportista, não é? Sou professor de Educação Física. Comecei minha atividade empresarial com uma academia lá na Praia Grande, que existe até hoje. Não é mais minha o comércio, mas existe até hoje lá. Você continua em forma, né? Agora já nem tanto, né? Nem tanto, nem tanto. Alexandre, é um prazer revê-lo. Você é uma figura muito querida aqui na região. A contribuição que você, mesmo não tendo mandato, dá à cidade de Praia Grande, isso é importante. Mas você estava acompanhando a abertura do Hora Geral hoje, me preocupa esses casos, esses registros de falta de segurança na cidade de Praia Grande. Como que eu vejo Praia Grande? Uma cidade em franco crescimento, uma cidade que ela acaba se destoando, se comparada a outras cidades, pela sua evolução, mas ela tem gargalos, que eu vejo na área habitacional, que é da terceira zona, da pista para a direita, e também na segurança. Como que é Praia Grande nos dias de hoje? Eu falei algo a mais ou a menos? Eu acho que até a menos, por conta de um dos grandes gargalos da nossa cidade é a questão da geração de oportunidades de emprego para o nosso jovem, para o morador de Praia Grande, que hoje tem dificuldades em conseguir esses postos de trabalho. Na cidade? Na cidade. E aí criam-se outros, é o gargalo da mobilidade urbana, as pessoas precisam se deslocar do município para acessar os seus empregos, mas não tenho nenhuma dúvida e vejo isso com muita tristeza, porque sou filho de Praia Grande, 46 anos de idade, 46 anos de Praia Grande, e essa questão, esse crescimento da violência realmente nos assusta muito. Não só em Praia Grande, mas em toda a região, porque no passado, não muito distante, as pessoas da capital, do grande ABC, o dia que eu me aposentar, eu vou lá para o litoral, porque vou lá é uma região vou viver mais. sossegada, e isso está se perdendo. As cidades se modernizaram, é verdade, a região vem crescendo muito. Praia Grande é uma das cidades que mais cresce no país, mas crescem as suas demandas e crescem os seus problemas por conta disso. Há muito pouco tempo atrás, nós tínhamos na área da insegurança, nós tínhamos aí problemas corriqueiros, que é aquele que atormenta a vida do morador, sem dúvida nenhuma, que é a invasão de domicílio, que é o roubo, os pequenos roubos, os pequenos delitos. Sim. Mas hoje a gente já vê ações como a que infelizmente assistimos ontem, e é bom que se diga, só assistimos porque a cidade cresceu, a cidade se modernizou, que hoje tem lá o sistema de monitoramento. Porque senão talvez passasse desapercebido, porque ações como essa aconteceram no dia de ontem em vários locais. Acontecem, mas a gente vê com muita tristeza pelo tipo de armamento que está sendo usado. Nos últimos meses, o grande número de furto a caixas eletrônicos, com explosões de caixas, com furto a agências bancárias na nossa cidade, coisas que não tínhamos. E a coisa de um mês atrás, uma outra ação muito parecida com essa também vitimizou um policial militar. Sim. Então, o governo do estado realmente tem que acordar para a realidade da Baixada Santista, que cresce muito e infelizmente o governo do estado não faz crescer os investimentos necessários na área de educação. E na área de educação, perdão, de segurança. E na área de segurança, não basta só investir na polícia, nós temos que investir, sim, na educação, na formação dos nossos jovens. Ninguém nasce ruim,
Ninguém nasce ruim. O médico, quando faz lá o parto, ele não fala, não, esse vai ser advogado, esse vai ser bandido. Não. Não existe. Todos nós somos frutos do meio que vivemos. E, infelizmente, a cada ano que passa, a gente vê menos oportunidades para os nossos jovens. Eu vejo com muita tristeza o que acontece com os campings, que antigamente a criança, era o sonho que eram os famosos guardinhas, Os guardinhas iam para esses campos que fazem um trabalho ainda muito bonito, mas sempre com muita dificuldade, criando muitos empecilhos e não fazem com isso que o empresário contrate um número maior de jovens. Quer dizer, hoje o jovem não pode trabalhar, hoje a criança adolescente pode tomar um tapinha do pai para... Exatamente. Mas pode empunhar um fuzil, que nem nós assistimos. E pode votar com 16 anos. E vitimizar uma pessoa. Por exemplo. E pode votar. Quer dizer, nós precisamos repensar o que está acontecendo. E aí, não é na nossa cidade, na nossa região, é no nosso país. Né? Alexandre, você falou algo importante e parece que a gente sempre chove, é um pleonasmo, chove no molhado. Né? Porque eu não vejo nenhuma movimentação dos nossos representantes, seja na Câmara Federal ou no Senado. O senador Aloysio Nunes tentou em fevereiro, não conseguiu, e hoje o Wilson, que é o pai da Emily, aquela garota que foi brutalmente assassinada, porque um latrocínio, porque ela não quis dar a câmera fotográfica por um menor, né? E acabou vindo a falecer. O Wilson ele vai estar percorrendo algumas cidades aqui da região justamente para conseguir um número suficiente de assinaturas para que a maioridade penal seja discutida na Câmara Federal e seja revista. Hoje ele vai estar por volta das 10 até as 14 horas na Praça Mauá, justamente angariando essas assinaturas. O que eu vejo muito, apesar dessa discussão ser nacional, que sempre é a população que tem que se movimentar, que tem que arregimentar as pessoas para tentar mudar e melhorar os nossos dias. Como que você vê essa postura da Câmara Federal, sendo que você é um postulante, né, à Câmara Federal, de não atender os reclamos da população, Alexandre? Eu ontem estava conversando com uns amigos, Douglas. Eu vejo a Câmara Federal muito distante da sociedade. O gestor público, o homem público e o parlamentar muito distante da sociedade. Eu defendo até que o parlamentar também não pudesse ter uma sequência de reeleições. Talvez o ideal fosse que, igual no Executivo, apenas uma reeleição, para que a pessoa fizesse lá a sua contribuição no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras, e pudesse voltar à sua vida normal, à sua atividade, voltar lá para a sua empresa ou para o seu emprego, para a sua profissão, seja lá qual for, para se manter mais próximo da comunidade. Concordo. E aí, se quer volta para uma nova eleição, estando ali muito próximo. Existe realmente um distanciamento. Isso me parece muito ruim, porque as cidades crescem, o país vem crescendo bastante, as demandas, as dificuldades aumentam. Geralmente, nós também temos a dificuldade de entender e de colocar a culpa apenas no homem público. Mas nós temos aí várias também. Por que não? A sociedade vai evoluindo. Hoje, essa questão do jovem, Douglas, não acontecia no passado, por quê? Porque hoje tem mais? Não. Na minha visão, pode ser que eu esteja errado, mas num passado, na época do... Eu não sou tão velho 46 assim, anos, pô. Mas você é mais jovem do que eu. Na época da geração anterior e da outra, você tinha uma figura que ela não tinha ido ao mercado de trabalho, que era mulher. E essa mãe, ela estava em casa, ela estava vendo o que o filho fazia. Esse é um aspecto ela sabia quem estava na porta da casa dela. Ela acompanhava a vida escolar do filho. A criança, o adolescente naquela época, tomava pelo menos 2 broncas em qualquer coisa de errado que fizesse. Da mãe ali na hora e ainda falava, você vai ver quando seu pai chegar. Hoje,
com a modernidade. Com o excesso de informação, as redes sociais. E as mulheres, por necessidade todas, saíram para trabalhar. Mercado de trabalho. Hoje, as famílias entregam a educação dessa criança ao Estado, ao governo, à escola, e a escola foi feita para alfabetizar, não para educar. Tem um papel educacional, sem dúvida nenhuma, mas nós não podemos entregar a formação do caráter da criança, do adolescente, entregar aos outros, entregar ao governo e achar que o governo vai fazer desse um cidadão, um homem de bem. Não, é a família. E hoje, com a desestruturação familiar e com essa, na minha visão... Não, você está certo. Você está certo, sabe por quê? Nós observamos que esses reflexos da mudança da sociedade, eles trazem bônus e também trazem o ônus. Sem dúvida. Né? Eu, por exemplo, eu fui criado e o meu pai sempre trabalhou, meu pai era portuário, minha mãe era professora, mas era um outro tipo de educação, porque chegava no final do dia eu tinha que prestar contas da lição, como é que foi na escola. Tinha também um regramento da escola de ter uma caderneta que mandava algum tipo de comunicado, ou seja, nós, na minha adolescência, nós éramos muito mais vigiados do que hoje. Hoje nós observamos até uma troca de valores, que eu julgo natural, pela evolução dos tempos. Às vezes a mulher vai trabalhar e o homem está desempregado, é ele quem cuida da casa. Só para você ter uma ideia... essa minha visão é uma visão machista. Não, é realista. É uma realidade, é uma evolução da sociedade. E que nós precisamos se adequar a isso. Precisamos, então, fazer um investimento diferente na educação. Como é que nós queremos criar um país cada vez melhor com um professor recebendo o salário que recebe? Meu Deus do céu, exato. Existem incoerências na nossa sociedade que a gente precisa E é nesse acordar. caso, e nessa incoerência que a gente deposita aí a nossa expectativa também nos nossos representantes, em nível estadual e federal, porque eles possuem aí essa possibilidade de mudar positivamente. Lógico, um vereador numa Câmara ele não consegue ter essa ascensão a um governo federal, mas os representantes do governo federal sim, e deveriam se debater em cima de assuntos de importância que o reflexo da Câmara Federal acaba, lógico, sendo respaldado por toda a nação brasileira. E aí nós voltamos no começo da questão, e aí que eu acho que existe um distanciamento da Câmara Federal, das assembleias, para a realidade do dia a dia da sociedade brasileira. Vejo, infelizmente, com muita tristeza, preocupação, apesar dos avanços que todo o país vem experimentando em vários setores, a gente precisa acordar para essa realidade. Por isso que eu digo que o principal parlamentar desse país é o vereador. Ele está na cidade, ele vive a cidade. Ele está na padaria, ele está... E por vezes, né, o Congresso Nacional não é nem muitas vezes a ausência não é culpa ali do parlamentar. Ele precisa estar em Brasília. Ele foi eleito para... E é lá, é o fórum das discussões. Da discussão. Mas eu acho que deveria ter uma aproximação maior com a realidade do que acontece. Concordo. Os temas são todos muito complexos, né? Exigem muitas discussões, porque são temas que acaloram as defesas eu acabei de falar do pai dar um tapinha num filho. Isso vira... Se fosse assim... tem pessoas que vão querer me matar porque eu acho que pode sim dar um tapinha para educar. Outras pessoas vão falar que não pode de jeito nenhum. E dignidade do... Estatuto da Criança e Adolescente. Não. Alexandre, eu tenho que chamar o intervalo. Já tem uma pergunta aqui do William Andrade, do Boqueirão. Eu volto rapidinho. Continuo a conversar com o Alexandre Cunha, que é empresário da cidade de Praia Grande. Até já.